Agora sim, 21 044 11 45 é o número para onde pode e deve ligar para fazer parte também deste programa. Eu não sei quem é que quer começar com algum destaque de alguma das notícias. Não sei, Isabel Machado ou Sargento António Lima Coelho. Prioridade às senhoras. Exatamente. Já que sou eu, então eu vou aqui destacar, Paula, bom dia aos dois, estas ameaças que obrigam os ministros das Finanças e de Economia a ter segurança pessoal. Eu acho que isto é uma notícia importante. A segurança deve estar sempre na ordem do dia. Muitas vezes esquecemos disso, mas o primeiro direito humano é o direito à segurança, à integridade física, à vida. Quem já passou por assaltos sabe muito bem disso e sabe a importância das forças de segurança. Já sofreu pressões, tudo isso, não é? De toda a ordem, é verdade, é verdade. E nós portugueses, por sermos considerados de grandes costumes, nem sempre, às vezes valorizamos a importância que a segurança e as forças de segurança devem ter. E neste momento estamos com forças de segurança em clima de contestação e acho importante que se ouça e que se chegue a consenso, porque as democracias não vivem sem as forças de segurança e sem uma segurança forte. Portanto, pegando neste título, para fazer desde já este primeiro comentário, que também, não sei se... Sim, pode. Faço já tudo ou podemos... Não, podemos ir fazendo, mas não sei se tem alguma coisa, Sargento Lima Coelho, a dizer sobre isto. Reitero também os bons dias às senhoras e agradeço à TV a oportunidade que nos deu. Mais faltava. Efetivamente, e não querendo ser repetitivo, permita-me o uso do mesmo tema, porque foi logo a primeira nota que eu tomei, porque até pela profissão que desempenho, esta questão da segurança é efetivamente uma preocupação na ordem do dia. E é curioso que no mesmo jornal, na mesma página, esta manchete relativamente aos senhores ministros e à necessidade de terem segurança pessoal, mas uma pequena caixa em que o diretor da Polícia Judiciária alerta que a crise ajuda a corromper a polícia. É claro que eu tenho dos meus camaradas, agentes das forças e serviços de segurança, está a falar da caixa... aqui no próprio Diário de Notícias, na capa. Desculpe, está bem, eu às vezes fico um bocadinho... Exatamente, diretor da PJ alerta que a crise ajuda a corromper a polícia. O que não deixa de ser curioso no mesmo jornal estas duas notícias e que, sem dúvida alguma, a questão da segurança não pode ser menorizada. Agora, a segurança e esta cegueira com que se aplicam determinadas medidas estão diretamente relacionados e nós temos que ponderar exatamente aquilo que queremos. E temos mas é grave esta acusação também, ou esta afirmação. Acha que uma coisa são os militares, é a polícia viver em crise, outra coisa é sermos facilmente corrompíveis porque não temos dinheiro. Eu penso que é excessivamente forte esta palavra. Agora, aquilo que lhe digo é que, infelizmente, não são os militares ou os polícias, são os portugueses em geral. Sim. E os militares e polícias têm as mesmas famílias e têm as mesmas famílias que estão a sofrer esta pena. E eu posso lhe assegurar que, entre tirar o pão da boca de um filho ou cometer um ato desesperado, eu tenho muito sérias dúvidas por onde é que cairá a falta de razão. Então, e é aqui que temos de ter muito cuidado. Então está-me a dizer que podemos, nós os portugueses, e estou a falar também da polícia, que são portugueses como nós, como é óbvio, que são facilmente, que eu os posso, que não estão em segurança? Não. Que eu os posso comprar? Não, de forma nenhuma. O que eu estou a alertar é exatamente para não se entrar cada vez mais nesse caminho. Eu gostava de lhe dar aqui um exemplo, se me for possível, não querendo fazer o discurso do choradinho fácil, mas quando não quero ser piegas hoje. Não, nem vou ser piegas e vou evitar falar de política. Enfim, não ser acusado de estar a fazer política. Mas isso é outra folha de obra. Quando um camarada meu, que é dos militares que mais horas de navegação operacional tem, na Marinha, um primeiro sargento, que tem um vencimento longe daquilo que muitas vezes se diz em determinados jornais. É um homem que leva para casa 1.100, 1.200 euros. Que tem o maior número de horas de navegação operacional na Marinha. E me diz, um homem ponderado, sério, e me diz,
convulsivamente a chorar que façam alguma coisa porque eu estou desesperado, a minha mulher está desempregada, eu tenho 2 filhas na faculdade e como pai tenho que estar a ponderar qual delas tirar da faculdade. Sim. Um pai não pode ser posto perante uma situação destas. Mormente, um pai a quem o Estado exige que, se necessário, dê a sua vida na defesa desse mesmo Estado. Em missões para onde nos mandam, e bem, no cumprimento daquilo que é a nossa condição militar. Como é que este pai pode aceitar este tipo de coisas, esta forma cega de impor estas medidas? Todos temos que fazer esforços, sem dúvida alguma. Mas tem que haver aqui alguma ponderação, alguma sensibilidade. Sim, senhor. Vamos Alguma falar esperança, não é? Que muitas vezes é falta Olha, já de agora, e esperança. de falar disso, o GNR, um elemento da GNR foi preso por roubar vítimas do acidente onde ele tinha... Enfim, não há ninguém perfeito e em todas as organizações e instituições há casos que devem ser e não se deve permitir que isto progrida. Nunca, em qualquer das profissões, e todos nós sabemos que ninguém é perfeito, como é óbvio, e não vamos tomar um caso... sem dúvida, a árvore pela floresta. Como é óbvio, exatamente. Sim, Isabel, outro destaque? Outro destaque, eu liguei aqui também ao homicídio, ainda um bocadinho dentro deste mesmo tema do desespero das pessoas. Enfim, sabe-se, independentemente do seu problema grave psiquiátrico, aparece esta ideia das dívidas como um mote possível para um crime. Eu sei que isto é um caso extremo, que não é uma justificação, mas é um facto nunca deverá ser, como é óbvio, nunca poderá ser. Mas o desespero absoluto pode levar pessoas a atos irrefletidos, a atos extremos. Eu lembro, por exemplo, na crise de 97, eu vivia na Ásia e assistiram-se a situações impensáveis em pessoas com um comportamento considerado completamente normal, adequado, inserido em sociedades e enfim, de homicídios coletivos, inclusivamente lembro-me de um comandante de uma subsidiária da Singapore Airlines, uma das maiores companhias do mundo e da Ásia seguramente, que atirou com um avião para o chão, porque estava, enfim... Exatamente, mas o que eu acho, e acho que os nossos 2 convidados estão de acordo, que atravessamos realmente um período muito difícil das nossas vidas e como é óbvio temos que, como portugueses, nós que estamos sempre prontos para a luta, não é? E para ajudar as outras pessoas e os outros povos também, portanto temos que ter, como é óbvio, uma grande dose de paciência e otimismo, não é? E de coragem. E firmeza. Sim, senhor. Bom dia, Orlando Cruz, está a ligar de Viseu. Bom dia, como está? Está boa? É para si e para os seus convidados. Bom dia. Eu hoje vou falar de 3 temas, rapidamente. Sei que obrigada, sim. É mais... Hoje vou falar daquele caso, daquele casal que se queria suicidar na Grécia. Não sei se... juro que não me lembro. Sim. Deu há um bocadinho atrás na televisão. Peço imensa desculpa. Sim. E é um casal que se queria suicidar porque não tem dinheiro para pagar as dívidas. Está com a ordem de despejos da casa que tinha comprado e, portanto, estiveram 4 horas as forças policiais a convencê-lo a não se atirar. Isto é o que acontece. E dou-lhe já uma notícia, a partir de hoje também sou um empresário falido porque fechei a minha empresa e mandei 2 trabalhadores para o desemprego. Também pertenço a essa qualidade de desempregados a partir de hoje. Lamento imenso, Orlando Cruz, e espero que tenha força para reerguer a sua vida. Não, eu vou ter força, isto não se para. A gente tem saúde, tem a coisa mais rica do mundo e vira-se para o outro lado e não fica com pieguices. Assim é que eu gosto. Exatamente. Eu comporto-me como se fosse um jovem de 20 anos. Faz muito bem. Para lutar. Depois quero falar aqui também num tema que me parece muito importante. Eu sou um grande apoiante, como toda a gente sabe, das Forças Armadas. E acho que este governo está a esquecer que foram as Forças Armadas que nos deram a possibilidade de eu agora, por exemplo, estar aqui a falar na TVI, um grande canal, um canal que é um parlamento dos pobres e do povo. Portanto, a gente consegue aqui exprimir a nossa vontade. E o governo, e os governos, não é só este, e o governo anterior, têm tratado os militares muito mal, têm tratado os militares como se os militares fossem os culpados desta crise e como se os militares, até hoje, a classe de sargentos, a qual eu não pertencia à classe de sargentos, pertencia à classe de oficiais,
Mas é preciso que o governo comece a repensar que os militares são o garante da democracia. E se continuar a tratá-los assim, os militares são pessoas, não é fazer pouco deste senhor, com barba na cara, e qualquer dia os militares vão perder a paciência com esta data de gente que continuam a tratar mal. Portanto, este é o meu apelo, que eu acho que o governo deve começar a tratar as coisas com outra sensatez. Sim. E agora vou falar noutro tema que me parece importante. Este senhor que matou Sim, a família toda. A família toda não carece também só da prisão e não carece só de... É preciso ver o que é que eles são psicologicamente, é preciso dar-lhe um tratamento, perceber, porque as pessoas já desacreditam, porque não têm, a vida está tão complicada que as pessoas... Sim, Orlando Cruz, não vamos, eu apesar de tudo, eu peço imensa desculpa, não vamos ligar este caso propriamente à crise ou à forma como... E também defendo que todas as pessoas que cometem atos destes realmente não estarão, como é óbvio, precisarão não só de prisão, mas de muito apoio psiquiátrico. Eu lembro também e lembra-se também o Orlando Cruz do crime do osso da baleia, em que um homem matou 6 pessoas, não é? 2 deles filhos, e pronto, já está em liberdade, mas que deveria ser seguido pelo médico, acho que deveria. Paula? Sim, sim. Pronto, e então para terminar, porque há mais Obrigada, para falar, desejo-lhe um bom dia. Um ótimo dia. E com a sua simpatia, que é uma pessoa espetacular, que eu admiro muito, até acordo logo a pensar, ainda há dias acordei, eram 8 da manhã, e já vi que já eram 10 para ligar para a T24, e portanto, muito bom dia e bom programa. Muito obrigado. Cumprimentos para o meu amigo Sargento, que está aí desse lado, e que lute por aquilo que deve lutar, são os ideais e o respeito pelas Forças Armadas. Obrigado, Orlando Cruz, e tenha um ótimo dia e coragem, vá lá, depois vamos à inauguração da sua próxima empresa. João Jesus, bom dia, está ligado a Lisboa. Bom dia, Olá, bom dia. E aos seus convidados também, Paula. Olha, eu tinha algumas 300 coisas para falar, mas isso é impossível, claro. Pois é. Olha, eu queria começar por dizer que as Forças Armadas estão ao serviço do povo português. Exatamente. E não podem ser desconsideradas e querer transformá-las numa guarda pretoriana de um qualquer grupo da sociedade, de uma qualquer oligarquia. Pronto, sobre esta questão estamos arrumados. Depois, falar ainda recuperando a questão ontem anunciada da mobilidade, eu penso que isso é também ela uma forma de extrema violência sobre os visados e que justifica uma resposta de olho por olho, dente por dente. A sua convidada falou na segurança, pronto, e deu-lhe um aspecto, mas de que segurança é que vamos falar? Da segurança dos 2 milhões de excluídos que não têm segurança nenhuma? Da insegurança no emprego? Da insegurança no futuro? Quando, digamos, o discurso oficial da verdade única cultiva-se a precariedade, que não temos direito de ter um emprego certo, que isso é que é normal, essa insegurança é normal, não temos direito ao futuro, ao sonho. Olha, e ainda sobre a insegurança, esta insegurança que assistimos ao assalto, e que a sua convidada deveria ter mencionado, a meu ver, a este assalto, por exemplo, no BPN, que os portugueses ainda não sabem quanto é que este assalto rendeu aos seus autores, que parece estão cobertos pela lei das impunidades. Depois também... aliás, a venda do BPN vai agravar o déficit deste ano em 600 milhões, não é, João? Dizer-lhe, Paula, que é preciso lutar pelo pleno emprego, tendencialmente pelo pleno emprego e tendencialmente pelo emprego com direitos, o emprego com segurança, o emprego... Isso sim, esse objetivo, este desígnio nacional é que nos pode, digamos, dar valor à nossa condição humana. Depois, como tinha muita coisa para dizer, mas vou-lhe dizer mais uma ou duas, se me permitir. Só mais uma, por favor. Então, mais uma. Olha, eu acho que a segurança, a comunicação social, os seus principais responsáveis, com os seus critérios jornalísticos, eu acho que trataram mal a conferência de imprensa dada por Jorge Pires
membro da Comissão Política do PCP, sobre a divulgação dos resultados da banca obtidos em 2011, e que trata-se de uma operação ideológica com objetivos muito precisos. Em contrapartida, eles levaram até à exaustão a mudança de treinador do Sporting como se isso fosse importante, no momento que vivemos, importante para a vida nacional. Quer dizer, aquilo que era importante foi a divulgação dos resultados, uma opinião política sobre a vida nacional. Os média passaram por ela como gato por vinha vindimada, ou cão por vinha vindimada. E pronto, e aquilo que foi repetido até à exaustão é a mudança de treinador do Sporting. Nada tenho contra o Sporting e contra o Benfica, não tenho nada contra ele, mas quer dizer, há aqui uma desproporção entre para acabar. Eu quero dizer que temos que estar contra, em nome da solidariedade com o nosso semelhante, temos que estar contra a lei dos despejos que hoje a Assembleia da República irá debater às 16 horas e que muita gente deveria ir para as galerias para assistir a essa situação. João Jesus, obrigada. Não será a lei dos despejos, eu entendo o que quer dizer. É uma nova lei de arrendamento, porque realmente também os proprietários, os proprietários não podem ser o estado social de muitos dos seus inquilinos, não é? O que é verdade é que muitas vezes as rendas não são atualizadas e são os donos dos prédios que fazem o papel do Estado. É um facto. E cria grande exclusão também esta situação das rendas, que tem décadas em Portugal e que já deveria ter sido mexida há muito tempo. Naturalmente que o debate vai começar na Assembleia da República e, ainda por cima, esta é uma das questões que foi acordada com a Troika, é uma das prioridades, digamos assim. Terá que ser muito bem acautelada e o diálogo vai ter que ser muito profícuo, porque naturalmente que um aumento descontrolado das rendas iria criar o problema inverso. Portanto, espera-se também bom senso aqui. Sim, apesar de tudo, há uma série de pessoas que ficam fora, pessoas com mais idade, não é, e com menos recursos, ficam salvaguardadas por enquanto, não é? Que efetivamente essa discussão se faça e produza efeitos e que não seja mais uma discussão a ser feita durante um período entre eleições, cerrando-se em período eleitoral para depois ser retomada quando as eleições estiverem longe. Infelizmente temos assistido a isso ao longo dos anos e é bom que assim não aconteça. Sargento Lima Coelho, quer sugerir mais, quer destacar mais alguma notícia? Para além das questões específicas dos militares que isso guardaria para outra altura, há aqui um aspecto que me parece muito importante e vem em alguns jornais e, se me permitir, faria aqui transversalmente algumas referências. Por exemplo, uma notícia que o jornal também refere, que é a atribuição de 74 milhões de euros para a sopa dos pobres. Não, 47 milhões. Perdão, 47. São mãos largas. Também tinha essa notícia. Vamos a tirar uns aos outros. Ao mesmo tempo em que no público temos uma notícia sobre o aumento dos casos de diabetes na população, sobretudo na mais jovem. Por outro lado, na revista Visão, com muita graça, temos o título Rir é a melhor arma, que de facto é, e ajuda muitas vezes, mas, paralelamente a isso, e há aqui este paradoxo destas notícias, perdi a minha casa, o que fazer? Exatamente. Ou seja, temos aqui estes temas... Não dá vontade de rir nenhuma com Ora bem, melhor andaria o Governo se, em vez de estar preocupado em doar 47 milhões, que, atenção, sou totalmente favorável que se apoiem as populações carenciadas. Eu próprio tenho participado em ações do género. Sim, mesmo sem abrigo. Mas não brinquemos, perdoe-me, não brinquemos às caridadezinhas. Melhor andaria o Governo se, em vez de despender 47 milhões a dar a sopa dos pobres, criasse ou cuidasse das condições para que tal não fosse necessário. Para que houvesse trabalho. Exatamente. Mais emprego. Portanto, isto pode ser muito bonito e ser muito agradável e apelativo para a campanha ou para uma boa imagem política ou social, mas em termos de realidade da vida, isto não tem nada a ver. E é muito grave. Por outro lado, quando vemos o aumento de casos de diabetes, sobretudo em jovens, vemos os cortes que a saúde vem sofrendo,
Isto só são motivos de preocupação. Portanto, gostaria de realçar... Diabetes, que é uma doença que convém lembrar que pode matar, pode mutilar silenciosamente e, portanto, convém que os mais jovens façam testes, tenham cuidado na alimentação, porque, insisto, não é? E acho que também é do tempo em que tínhamos que comer a sopa, não era? Sem dúvida. E a sopa é a base, não é? Exatamente. Para ser bem comportado. Exatamente. A sopa é a base e, portanto, é melhor uma boa sopa do que um hambúrguer ou qualquer coisa. Mas repare, desculpe interrompê-la. É que os jovens são constantemente bombardeados com esse apelo de ir a esses sítios em que é fácil, em que, enfim, supostamente a custos reduzidos, se lhes dá de tudo. Mentira, nós temos que fazer, sabe, eu tinha um truque que era o McMahon. Pronto, era melhor fazer em casa. Sem dúvida. E essa é de certeza uma boa proposta até em tempos de crise. Eu vou também pegar nessa notícia da diabetes, que é muitíssimo preocupante e que causa desde cegueira, doença de morte, eventualmente, porque eu acho que há cada vez, apesar das campanhas, há cada vez menos preocupação com a alimentação generalizada e sobretudo das crianças. E eu aqui queria destacar uma outra coisa, que é o papel das escolas. Eu acho que não é admissível que em escolas públicas e privadas, já vi em escolas públicas e privadas, haja uma oferta de chocolates. Pelo menos já acabou. Acho que em algumas já tentaram acabar com os chocolates, os refrigerantes, aquelas máquinas, pelo menos, e nos bares. Não sei. Fala-se nisso, mas eu penso que ainda não está generalizadamente adaptado. Infelizmente. E esse é um problema gravíssimo, porque de facto é o que as crianças têm à frente. Muitas vezes não têm acesso às refeições. Sim. Por um motivo ou por outro, e acabam por cair nesses excessos alimentares. Sim. Portanto, acho que nunca é demais salientar a necessidade de um comportamento e de uma educação generalizada. Mas é bom não falarmos em tempo, eu acho que, não sei se concordam comigo, estamos ou não estamos a exagerar na palavra crise para, por exemplo, falar da junk food, a comida que é uma porcaria, pronto, acabou, não é? A comida de plástico, muito obrigada. Aqui a minha equipa é fabulosa. A crise tem costas largas. Tem costas largas também, porque, atenção, já há muito tempo, mesmo no tempo em que não havia crise, é verdade, a comida de plástico estava generalizada, porque é muito mais fácil, mesmo em casa, comprar e meter no forno ou no micro-ondas Portanto, temos de ter um bocadinho, às tantas, mais tempo para a família, não é? Exatamente. Agora que falava nisso, são as mentalidades a vários níveis que têm que mudar. É o adotar o ser e o não ter, não é? Sem dúvida. Não é? A maior flexibilização de horários, por exemplo, isto é uma coisa que não está hoje tratada aqui, mas acho que é uma das coisas mais importantes e que as nossas sociedades, agora falo da portuguesa em particular, ainda não conseguiu. Eu não compreendo como é que não se consegue mexer nisso. Exato. Porque é que toda a gente tem que entrar à mesma hora, por exemplo? Porque muitas vezes os sindicatos, e não estou a falar do vosso caso, porque não, é como nós, não temos horas, não é? Os jornalistas, mas muitos sindicatos recusam a flexibilização dos horários. Mas eu penso, como diz, eu penso que isto tudo é desejável e é alcançável. E em determinados momentos de campanhas eleitorais são-nos dados os exemplos dos Estados europeus que o fazem. Exato. Também aqui isso é possível. Não se pode usar o discurso da família e depois querer forçar, por exemplo, esta questão da mobilidade, que ainda agora foi falado. Em que termos? Em que circunstâncias? Pois, essa é outra questão. Com que apoio? Exatamente. Exatamente, e a flexibilização do horário pressupõe também haver infantários ou creches abertas até mais tarde. Nós militares sabemos bem o que é muito bem, e nós jornalistas também. Estamos no mesmo barco, acho que nisso. Vitor Hugo, bom dia, está a ligar de Setúbal. Bom dia. Está bom? Como está? Como está, senhora? Tudo bem? Nunca mais vejo Setúbal nas notícias meteorológicas. Pois é, também não vejo Braga, já lhe disse, Vitor Hugo. Vamos falar aqui de uma coisa. Diga. Vamos falar das sondagens. Sim, quais sondagens? As sondagens que fizeram agora há dias sobre a votação no PSD. Sim. Que se mantinha. A senhora deve fazer análise ao seu programa, com certeza, das pessoas que falam para aí. Faço. Muito bem. Então há de repararem que quem fala para aí não dá com as sondagens. Porque toda a gente fala para aí é dizer mal do governo. Não, há... Isto leva-me
está-me a querer. Não, há para aí 3 pessoas que dizem bem. Não, Em 10. não, é quase tudo a dizer mal. Sim. Sabe que isto pode ser de iniciativa política, nunca pensou nisso? Às vezes não apetece pensar, Vítor Eu Hugo. conheço bem a organização política, por isso é que estou a falar assim. Bom, vamos passar à frente. Sim. Diabetes. Gostei Vamos. do que essa senhora disse aí ao seu lado direito, de que, de facto, e do que a senhora também disse sobre a comida plástica. Isabel A Machado. comida plástica, os governos nunca falam muito disto, porque isto é as grandes multinacionais cotadas na bolsa e que os têm no poder. E sobre a alimentação nas escolas é um escândalo, de facto, como essa senhora deu a entender. Mas mais grave ainda é não haver uma disciplina de alimentação desde o primeiro ano da escola. Porque os miúdos não sabem comer. Eu vejo para o meu neto. Só com porcaria. Não deixe. Ele fica a olhar para mim e diz: macaco, tu estás fora disto. É como eles respondem. Bom, portanto, eu sou diabético. Sim. Eu era diabético. Um diabético na terceira idade tem que andar muito, Exato. Verdade. E tem que fazer uma alimentação como deve ser. E os jovens não podem comer essa comida plástica, essas porcarias que Ninguém fazem por deve aí. comer. Ora bem, queria também falar sobre o Isaltino. Isto é o maior Sim. escândalo da justiça que existe no mundo. Não é em Portugal, é no mundo. Sim. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Este homem não está metido na shoulder. Não cabe na cabeça de ninguém. Não há coragem para meter este gajo desculpe, entre aspas, Sim. na píldora. Depois queria falar do casal que se queria suicidar. Sim. Se o casal se quisesse suicidar, não ia lá sentar-se os dois a falar um para o outro lá só no quarto andar. Iam para um 11º andar e mandavam-se logo lá para baixo. Ou então matavam-se em casa. Aquilo era para a televisão ver. Agora, um senhor anterior falou que o senhor que matou a família toda, senhor, Sim. aquele homem alguma vez pode ser consagrado um senhor, aquilo é um animal, devia estar enjaulado agora até o resto da vida. Agora queria só falar sobre os militares. Muito rapidamente, por favor, Vítor Hugo. É rápido, eu sou um militarista convicto. O que eu queria dizer era o seguinte: eu acho que devia de haver 6 meses de instrução para os jovens. Sim. Deviam de ir à tropa. Porque se forem à tropa eles amansavam. Porque não vinham cá para fora para andar no gamanço e para andar na droga e para andar nisso. Porque lá aprendia-se muito. Acabaram com isso, diz que foi uma grande vitória do 25 de Abril, foi acabar com os miúdos. Sim, E finalizo dizendo que achava que os militares deviam participar mais na vida ativa em relação a determinadas coisas que eles podem fazer, como engenharia e como outras coisas. E finalizo com o comentário aí do Sr. Sargento sobre o Sargento da Marinha, que de facto está em grandes dificuldades. E eu agora coloco-lhe a situação. E quem está desempregado, casal que está desempregado, como é que se encontra e como é que vai fazer com os filhos que têm na faculdade? Tem que sair todos. Portanto, o Sr. Sargento ainda está um bocadinho melhor, porque ainda tem o ordenado dele e os outros não têm nenhum. Adeus, Paulinha. Obrigada. Igualmente, Adeus. Obrigada. Vamos já responder, Sargento. Vítor Monteiro, bom dia. Rio Tinto. Bom dia, Paula Magalhães. Como está? Deixe-me começar por dizer que, se quiser, não chama a lei das rendas a chamada lei dos peixes, mas chama a lei dos próximos sem abrigo. Eu sou inquilino neste momento, pago 320 euros de renda, não tenho rendimentos para pagar isto. Ou seja, tenho que cortar a alimentação, tenho que cortar na saúde, tenho que os medicamentos que são marcados para o colesterol, para a hipertensão, não sei o que mais, tenho que escolher. Ou seja, mas vou-lhe dizer mais, ao contrário do que pensa, os próprios reformados de 65 anos não estão livres desta lei. E não estão livres desta lei porque a lei o que diz é que será feita uma valorização do valor patrimonial das casas e em que o reformado terá que pagar 1/15 do valor patrimonial que não pode exceder os 25%. Sim. Mas 25% são 100 euros, são 125 euros. E 125, são 500 euros por 125 euros. 125 euros para um formato que ganha 300 euros ou 500 euros, veja bem o que é que isto significa. Sim. Poderá haver reformados que tenham os dois 600 euros, que podem chegar a renda da casa, nesta nova lei das rendas que foi aprovada, aos 300 euros. Ou seja, depois também falar-lhe em relação ao que se transforma na roupa dos pobres. Isto é voltado ao tempo do fascismo, em que os trabalhadores teriam um ordenado de subsistência,
outros, depois, a Segurança Social, para ser descapitalizada, vai pagar o ordenado dos trabalhadores e dos patrões, com o chamado subsídio de desemprego. Eu estou a dizer isto, que sou precário, estou a trabalho temporário, estou a Recife Verde, tenho a minha conta bancária bloqueada neste momento, porque não consigo pagar a Segurança Social, as prestações escandalosas que me levam, para acabar também na questão da mobilidade. E a questão da mobilidade, eu sou como privado, que sou precário que sou um daqueles que mais sofrem mobilidade. Acho estapafúrdia que neste momento se fala muito neste país na natalidade, porque quando se fala em mobilidade quer dizer que as pessoas são separadas. Ora, sou um trabalhador do setor privado, vivo como trabalhador do setor público. E se um dos dois tem que se trocar para vir a fronteira para o Algarve, ou mesmo ir para o estrangeiro, o que é que isto acontece? Acaba-se a vida familiar. Como é que querem que os jovens atuais tenham mais filhos para sustentar as gerações futuras e as gerações anteriores, se exatamente lhes cortam as bases, se lhes cortam os rendimentos, se lhes cortam tudo? Repare uma coisa, eu não tenho aumentos salariais no setor dos catering de hotelaria e noutros setores tenho várias atividades. Sim. Com adaptação, tenho tido usar, mas já tive um corte de rendimentos nos últimos 4 anos de quase 40%. Como é que eu tenho um corte de rendimentos de 40%? Porque isto já não é um pacto de agressão. Isto é um pacto de genocídio do povo português, é um pacto de genocídio ao povo grego, é um pacto de genocídio aos trabalhadores da Europa toda. Porque o problema, isto foi implementado, deixe-me dizer, Paulo Magalhães, já foi implementado pelo regime nazi de Hitler com as grandes depressões. Foi já feito também na Primeira Guerra. Ou seja, a Europa, esse sistema que não tem soluções para os trabalhadores, por exemplo, porque é que não fazem em Portugal, para o setor privado, para o setor público, o ordenado máximo do setor privado não pode ser 45 mil euros para lidar com a droga, mas só 5 ou 6 mil euros como a Presidente da República. Bem, nem todos os privados ganham o ordenado, infelizmente, do Eduardo Catroga, não é? Ó, Vítor Monteiro. Muito longe disso. Há uma casta de senhoras neste país, sim, que se julga acima dos trabalhadores, que julga que pode ter todos os direitos e mais alguns, como por exemplo, eu vou usar digamos simplesmente. Muito rapidamente, estamos quase no fim. O Presidente da República aplicou o ordenado. Sim. O nosso Presidente da República, em vez de escolher o ordenado mais baixo do Presidente da República, escolheu as reformas mais altas. Exato. A Associação Esteve, da Presidente da República, com 50 anos, por ter sido constitucional, ter trabalhado 10 ou 12 anos, quando nós temos de trabalhar uma vida inteira para levarmos 300 anos de reforma e 400, abdicou do ordenado mais baixo da Presidente da República para assumir a reforma que é mais alta. Então esta gente quer nos nós pedir sacrifícios. E eles não dão exemplo. É isso. Obrigada, Vítor Monteiro. Acho que ficou muito bem explicado aquilo que queria dizer. Há muito mais notícias, como é óbvio, mas o que eu gostava de saber, Sargento António Lima Coelho, antes que o tempo passe, porque há muitos telefonemas, eu peço mais a desculpa, não vamos podê-los atender todos, as Forças Armadas, e como muito bem um dos nossos habituais espectadores disse, são o garante da democracia, e se estão a falar aqui neste fórum, quem chama o Parlamento, com toda a liberdade aos militares, o devemos. E eu costumo agradecer a quem fez, a quem nos deu essa liberdade. Mas não é uma forma também um bocadinho de chantagem emocional, quando parece que quase, se não fazem aquilo que nós queremos, se não nos aumentam, se não sei o quê, isto pode, podemos ir para a rua, não é? Para a rua, outra vez. Ainda bem que coloca as questões nesses termos, porque efetivamente assim não é. Curiosamente, só uma última referência, sim, claro. É interessante a crónica de Ferreira Fernandes, na última página do Diário de Notícias. E diz tudo. O alarido que se faz à volta daquilo que é um direito constitucional, daqueles que o asseguram com a vida se necessário, não pode ser usado, e aqui que me perdoa o Sr. Ministro da Defesa Nacional, que se calhar me vai acusar de estar a fazer política, mas já estou habituado. É um cidadão também, sem dúvida. E pode fazê-la exatamente porque nós também a crónica, deixe-me dizer-lhe, é de camuflado só os argumentos legais, sem dúvida, diz o Ferreira Fernandes. E é muito interessante. Mas dizia eu que, efetivamente, aquilo que se passa para a opinião pública e se procura lançar uma manta, uma mancha menos séria sobre os militares, nomeadamente os militares representados em associações legalmente constituídas, votadas por leis orgânicas, aprovadas por unanimidade na Assembleia da República, em que o PSD
também a votou favoravelmente, foi unanimidade. Não tenho a lista comigo, mas presumivelmente o senhor ministro, o atual ministro, na altura era deputado, e terá votado essa lei favoravelmente. E se me permitir, Paula Magalhães, eu gostava de referir aqui só dois, muito rapidamente. Sargento. A lei orgânica que reconhece o direito de associação profissional dos militares diz que as associações legalmente constituídas gozam, entre outros, dos seguintes direitos: integrar conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à análise de assuntos relevantes na sua área; ser ouvidas sobre as questões de estatuto profissional, remuneratório e social dos seus associados; exprimir opiniões em matérias expressamente incluídas nas suas finalidades estatutárias. Exato. Ora, o Sr. Ministro, quando vem dizer que os militares estão a fazer política, está a lançar uma suspeição e a agitar um fantasma que não tem razão de ser. Isto é a política socioprofissional que nós estamos legalmente cobertos para fazer. E fazemos-la, não abdicamos dela. Agora, outra coisa é a política partidária a que os militares estão totalmente vedados. Coisa que o Sr. Ministro faz, e muito bem, porque é membro de um partido. O Sr. Ministro não foi eleito para Ministro da Defesa, foi nomeado por um partido para exercer essa função político-partidária. Portanto, não há chantagem emocional. De forma nenhuma. Há tão só o exercício de um direito constitucional. Agora, é verdade, quando aqui o senhor João Jesus de Lisboa, o senhor Orlando Cruz, a quem devolvo o cumprimento, dizem que as Forças Armadas estão ao serviço do povo português. Isso é da Constituição. E nós temos o juramento feito de guardar a Constituição, cumprir e fazer cumprir as leis da República, quando a vida se necessária. Se me permitir, Paula Magalhães, porque usei a palavra República, gostaria, ao vivo e em direto, de mais uma vez esclarecer por tudo e evitar que o Sr. Ministro use habilidosamente recortes de jornais para tentar confundir os cidadãos. Os militares, feriado de 5 de outubro. Exatamente. Os militares portugueses juram a bandeira da República. Sim. Juram defender a Constituição da República. No Concerto das Nações, o nosso Estado é conhecido como República Portuguesa. Exato. Ora, se o 5 de outubro é o dia da sua implantação, faz todo o sentido mantê-lo. Ponto final. Mal andaria este país, ou muito bem estaríamos todos nós, se as nossas maiores preocupações fossem discutir o corte ou não corte de um feriado, fosse ele qual fosse. Portanto, o Sr. Ministro que não agite este tipo de bandeiras, porque para agitar bandeiras de notícias também nós sabemos fazer. E no dia 29 de mas outubro... nem vai agitar aqui. Não. No dia 28 de outubro há uma crónica que é interessante e não vou baixar o nível. Como eu já disse publicamente, entendo que os sargentos de Portugal, os militares em geral e os cidadãos têm e merecem das suas Forças Armadas uma atitude de elevação e não vamos entrar neste tipo de tricas. Esperaria do Sr. Ministro um outro tipo de conduta e que respeitasse as leis que ele próprio votou ou aprovou. Portanto, são as promoções congeladas, olha, agora também descontar 1,5% do suplemento da condição militar para o subsistema de saúde, não é? Mas, e tudo isto é feito de uma forma em que as leis que são referidas serão questionáveis, a sua interpretação. A assessoria suscita-nos as maiores dúvidas e nós vamos contestar da forma que pudermos. Mas devem dialogar e podem dialogar e têm o direito a manifestar-se, como é óbvio, sem dizer dentro do quadro os militares vêm para a rua, não é? Mas se forem, e deixe-me dizer, não há militar nenhum... Não é isso. Está a entender? No sentido de os militares vão fazer uma revolução. Não é uma chantagem. Não é uma chantagem emocional. Nenhum militar tem prazer em vir à rua demonstrar descontentamento. Exato. Mas, se necessário, falo-ão com a elevação própria de quem sabe os direitos que lhe assumem. Exatamente. E os deveres. E a obrigação que tem perante os cidadãos e o povo português. Pronto. É isso que fica esclarecido aqui no discurso direto e que é importante porque muitas vezes se confundem as coisas. E no intervalo das suas várias guerras, entre aspas, pode sempre... eu vou já... Carlos Lopes, eu já o atendo.
Isto parece um consultório, mas é mentira, não. Estou a brincar. Carlos Lopes, só um bocadinho, peço imensa desculpa. Temos nada como também lermos, e ler faz muito bem em todas as situações da nossa vida. Temos aqui Isabel Machado, Isabel I, Isabel Machado é autora, mas temos a Isabel I da Inglaterra. Eu sou médico português, uma rainha que elevou o Reino Unido aos seus mais altos níveis, não é? Teoricamente morreu virgem, mas sempre apaixonada, uma eterna apaixonada, não é? Elevou a Igreja Anglicana, não é? E tinha um médico português, quem era? O médico era Rodrigo Lopes, era um alentejano, um homem do Crato, judeu. Sim. E que foi procurar melhores condições de vida para a Inglaterra. A ver, já naquela altura tinham que ir procurar melhores condições de vida. E de que maneira? Isto é curioso ao mesmo tempo, e muitas vezes até falo, é abordado esse tema, a crise. Exato. Em pleno século XVI, quando achamos que estávamos no auge, já estávamos em plena crise. Exato. A verdade é esta. Má gestão. Os dinheiros públicos desbaratados. Claro, quando havia muito dinheiro, nossos e dos outros, onde nós íamos buscar. Portanto, isto é um mal muito antigo. Exato. Mas esta comunidade de mercadores portugueses que fugiu, como agora, teve imenso sucesso nos vários países de acolhimento, como os nossos imigrantes continuam a ter, não é? Portanto, exatamente. Parece que há aqui uma incompatibilidade quando entramos aqui, como se estivéssemos num clube privado, não é? Nós chegamos a Portugal e temos autorização de fazer tudo. Mas é verdade, é o médico judeu que, como é óbvio, como está muito próximo da rainha, se envolve, não é, nas teias do poder, sabe tudo o que se passa, portanto, é a partir daí que a Isabel constrói este livro. A história é a partir daí, e depois voltando um bocadinho atrás, também para acompanhar o percurso deles os dois até se virem a encontrar. Exato. É verdade, todos os momentos principais, como qualquer romance histórico, correspondem inteiramente a factos, e este judeu português vai chegar pelos seus méritos. Sim. Ele é o primeiro físico residente a ser convidado para o Hospital de São Bartolomeu, Sim. um grande hospital de Londres que ainda existe. Ele é o primeiro, tem grandes méritos como médico, mas também por ser português como informador, porque tinha o contacto de todas as cortes e todos os portos onde os portugueses andavam, e a rainha vai de facto convidá-lo. É um livro a ler, Isabel Machado, Isabel I de Inglaterra. Eu sou médico português, porque é dos reinados mais fascinantes também, muito honestamente, e das rainhas mais fascinantes, que dá sempre prazer ler e saber e relembrar. E é cruzada com a história de Portugal. Exatamente, como é óbvio, como sempre. Carlos Lopes, bom dia. Peço imensa desculpa, tenho 1 minuto para si, mas dei-lhe 1 minuto. Bom dia. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-la a si, os distintos convidados, telespectadores do Discurso Direto. Eu costumo dizer que os políticos deviam ser conhecedores da história para não repetirem os erros do passado no presente e no futuro. Exato. E eu vou referir-me ao aspecto da iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro em levar à Troika a possibilidade do excedente dos fundos dos bancos de pensões. Sim. Para revitalizar a economia, embora ponha isso em causa, pagando aos bancos e também aos fornecedores. Parece-me que ele teria que ser mais ousado e pôr em cima da mesa também a possibilidade de haver, com a aprovação da Troika, fundos próprios para o desenvolvimento da economia. Para terminar, uma breve referência às público-privadas, as PPPs, em que, por razões até de consciência dos dirigentes das empresas que fizeram essas PPPs com o governo, em abdicarem de parte desses lucros que forçam, por razões contratuais, a que o Estado esteja a disponibilizar milhões e milhões de euros que seriam necessários também para a economia, criar emprego e apoiar as iniciativas empresariais. Um bom dia, muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Lopes, pelo seu poder de síntese e por lembrar 2 das notícias que fazem manchete nos jornais de hoje. Sargento António Lima Coelho, manifestação logo às 6h30. 6h30? 6 horas. 6, pronto. Eu já dou tolerância para se juntarem. Efetivamente, a partir das 18 horas iremos exercer um direito que também a democracia
trouxe. Não é? E este direito é um direito registado em lei desde 2001. E vamos exercê-lo exatamente no pressuposto do que a lei prevê. Iremos concentrar-nos junto à residência do Sr. Primeiro-Ministro, a quem iremos entregar um documento que produzimos, e temos a informação de que, para além daqueles militares, daqueles sargentos e outros que se associam, que às 18 horas ali estarão, por todo o país, em diversos locais, em reuniões mais ou menos informais, teremos a solidariedade dos nossos camaradas. Muito obrigada, Sargento António Lima Coelho. São os militares também exigirem os seus direitos, onde tem também todo o direito de se expressar. Muito obrigada. Mas estamos todos juntos a atravessar esta crise. Não, 15 segundos, não posso. Mas depois vem cá, diga. Era apenas para transmitir aos cidadãos, se há alguém em que podem confiar, é nos seus militares, na salvaguarda dos direitos. Muito obrigada. Isabel Machado, Isabel I da Inglaterra e Eu Sou Médico Português, é um livro a ler. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. E ficamos à espera do próximo. Discurso direto fica por aqui. Já a seguir está a jornalista Lourdes Baeta para atualizar toda a informação. Continue connosco, já sabe, nós estamos sempre aqui para si.